Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje coloquei até uma blusa aqui para combinar com o canal. Vamos falar sobre o mercado da bola no vídeo de hoje, comentar as movimentações de jogadores que até pouco tempo atrás estavam jogando a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Tem outros assuntos aí do mercado também no futebol mundial para a gente comentar no vídeo de hoje. Conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e ajudar que esse vídeo chegue para outras pessoas. Não se esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar e também clicar no botão de se inscrever. É muito importante que você clique no botão de se inscrever para ajudar o canal a chegar à marca de 500 inscritos, 1000 inscritos, para que a gente consiga crescer, né, a nossa comunidade. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando dele. Jorge Jesus, treinador muito conhecido aqui no Brasil, que até pouco tempo atrás estava treinando o Al Hilal e que agora deve estar à frente da seleção portuguesa para o próximo ciclo de Copa do Mundo. A Copa de 2030 vai acontecer em Portugal, na verdade Portugal, Espanha e Marrocos. Primeira vez que a Copa do Mundo vai acontecer em dois continentes diferentes, na Europa e na África, e Portugal está se preparando muito para esse ciclo. Existe, obviamente, né, aquela questão do Cristiano Ronaldo que eu trouxe para vocês no primeiro vídeo aqui do canal. Vitor, ele vai jogar a próxima Copa do Mundo? Não, muito provavelmente não. Ele vai estar com 44 anos, 45, vai estar se arrastando em campo, assim como ele esteve nessa Copa de 2026, mas por a Copa ser em Portugal, claro que fica essa dúvida, ninguém duvida do Cristiano, a questão física dele, ele é um cara que se cuida muito, é um cara muito focado nisso, em questão de performance e tal, e eu não duvido nada dele conseguir jogar a próxima Copa, conseguir se manter em alto nível apesar da idade, mas é muito difícil. E o Jorge Jesus vai ter a dura missão de, pela primeira vez de muito tempo, muito provavelmente, comandar uma seleção sem o Cristiano Ronaldo. O que a gente viu de Portugal nessa Copa de 2026 foi um verdadeiro fiasco, né, meu povo? Vamos ser sinceros, a seleção portuguesa não se ajudava, ninguém conseguia resolver, ninguém conseguia puxar a responsabilidade, a bola não conseguia chegar no Cristiano, que também não fez uma boa Copa. Coletivamente foi muito mal, foi muito abaixo. Tem alguns jogadores que se salvaram, na minha opinião, como o Semedo, é um bom jogador. O Nuno Tavares também na lateral esquerda, para mim um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Tem o Bruno Fernandes que fez uma temporada absurda pelo Manchester United, mas que na Copa não conseguiu ir tão bem, como o próprio Vitinha, como o próprio João Neves, o Francisco Conceição também, um ponta, não foi bem, Rafael Leão não foi bem, Gonçalo Ramos, apesar daquele gol heróico contra a Croácia, também não fez uma boa Copa. Enfim, no modo geral, ninguém se salvou e agora o Jorge Jesus já está à frente dessa seleção, tentando fazer com que Portugal consiga jogar novamente o futebol vistoso, provavelmente sem o Cristiano Ronaldo, visando a Copa de 2030. Portugal que tenta chegar, pelo menos um sonho de ser campeão do mundo, ou chegar numa fase decisiva de Copa, coisa que nunca aconteceu sem o Cristiano Ronaldo agora pela frente, o que torna essa missão ainda mais difícil. Falar sobre o futebol inglês agora, Bruno Guimarães, que está de saída do Newcastle. Ele já avisou ao clube inglês que não que pretende assim sair do clube nessas transferências, que ele quer sair, que ele quer ir para uma outra equipe, e o Arsenal já apresentou uma proposta de 70 milhões de euros. Bruno Guimarães, que ficou marcado nessa Copa do Mundo por ter perdido aquele pênalti contra a seleção da Noruega ainda no primeiro tempo, não é aquele pênalti que define a Copa do Bruno, muito pelo contrário, ele fez uma baita Copa, foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira nos jogos em que a gente teve nessa edição. Ele foi líder de assistências da seleção brasileira, jogou muito no meio de campo, deu aquela assistência, por exemplo, no jogo contra o Japão, que a gente conseguiu virar o jogo e se classificar para as oitavas de final. Tudo bem que ele perdeu o pênalti, mas para mim a culpa daquele pênalti perdido não cai na responsabilidade do Bruno, cai em quem escolheu ele para bater, porque ele não era o protagonista da seleção brasileira, ele não é o cobrador oficial de pênaltis da seleção e ele não deveria ter batido aquele pênalti. Quem deveria ter batido era o Vinícius Júnior, que estava em campo, era o melhor jogador do Brasil, em tese, naquela Copa. Não era o Neymar, porque o Neymar foi definido pela comissão que não jogaria tanto, ficaria no banco de reservas, é o melhor cobrador que a seleção tem. Mas por ele não estar jogando, por ele não estar em campo, em tese, de quem estava, e o Vinícius que deveria ter batido, e não o Bruno. E aí ele perdeu aquele pênalti, fica marcado, pô, o Bruno perdeu, não é um bom jogador, fracassado e tal, mas eu não compactuo com esse tipo de coisa. Para mim o Bruno fez uma baita Copa, merecia ter ido mais longe, merecia ter tido um outro final nessa Copa, né, não ficar marcado por aquele pênalti perdido, e agora está provavelmente de casa nova, né, o Arsenal deve conseguir comprar ele do Newcastle e ele deve agora ir para uma prateleira mais alta na Premier League. Vai ser interessante ver ele nesse meio de campo do Arsenal aí na próxima temporada, que tem o Odegaard, que é da Noruega, que acabou eliminando o Brasil, e outros grandes jogadores também, né, como o Gyökeres, o próprio Martinelli, jogador do Arsenal,
que fez aquele gol contra o Japão. Enfim, vai ser um baita meio de campo e eu estou muito ansioso para ver como vai ser esse Arsenal na próxima temporada. Arsenal campeão inglês na última temporada na Premier League e agora vem para essa temporada tentando defender o título com uma baita contratação, que é a do Bruno Guimarães. Falando agora sobre Andrei Santos, que está de saída do Chelsea e indo para o Manchester United. Ele sai de um clube grande para um outro clube gigante no futebol inglês. O Andrei Santos não foi convocado pelo Carlo Ancelotti para essa Copa, mas provavelmente estará no próximo ciclo do treinador italiano. Ou seja, apesar de não fazer parte dessa Copa, e ele fez parte de outras convocações, mas acabou que na lista final ele ficou de fora, provavelmente ele vai estar dentro do ciclo e será um jogador que dividirá aquela responsabilidade no meio de campo com o Bruno Guimarães. Ele tem características semelhantes à do Bruno, acho que o Bruno deve continuar sendo titular, e o Andrei Santos, que ainda é jovem, tem 22 anos de idade, provavelmente deve seguir ali revezando, jogando alguns minutos no segundo tempo, ou até em algumas partidas começar jogando junto com o próprio Bruno, e aí com um primeiro volante uma outra opção. Não acho que ele seja um primeiro volante, nem acho que o Bruno também conseguiria fazer essa função de primeiro volante, porque o Bruno sobe muito e tem bastante qualidade na chegada ali próxima à área. O Brasil precisa mesmo de um cão de guarda para esse próximo ciclo, coisa que não tem nesse momento, porque o Fabinho provavelmente deve sair, né, da seleção, o Casemiro também deve se aposentar da seleção, fica o Danilo, né, que eu já vou comentar sobre ele aqui no vídeo, porque ele provavelmente vai estar de saída do Botafogo, mas ele não é também primeiro volante, né, ele joga um pouco mais à frente, então a seleção para mim tem esse problema a ser resolvido no próximo ciclo. É o principal problema da seleção, encontrar um substituto para o Casemiro e, consequentemente, para o Fabinho também, que era o reserva imediato do Casemiro. Tem o Ederson, que aí sim eu acho que é um jogador que vai fazer parte desse ciclo também, só que, na minha opinião, não é o titular, assim, não tem como a gente pensar no titular da seleção brasileira, o Ederson. Ele é um bom reserva e, para mim, é ok, mas nada além. Então, o principal problema mesmo é encontrar esse próximo primeiro volante. E o Danilo, ele tá de saída também do Botafogo, isso já era velho, todo mundo já sabia, agora faltava definir o futuro dele. E o Palmeiras apresentou uma proposta de 120 milhões de reais e ofereceu também um jogador das suas categorias de base para o Botafogo liberar o atleta. O Botafogo está vivendo um momento financeiro muito ruim, sofreu transfer ban da FIFA e tal, até esse transfer ban a FIFA retirou, mas o Botafogo ainda tem muitas dívidas a pagar e uma negociação desse tamanho pode ser interessante para o clube, porque consegue um dinheiro, né, grande com a venda de um atleta que, enfim, né, jogou uma Copa do Mundo, está bem valorizado e ainda consegue um jogador da base do Palmeiras. Todo mundo sabe que o Palmeiras vem revelando grandes jogadores aí nos últimos anos, que pode ser uma movimentação interessante para o Botafogo, que provavelmente deve aceitar, porque o próprio Danilo já avisou ao Botafogo que não quer mais jogar pelo clube carioca, que quer ser negociado. Então, agora, de fato, encontrar um destino, um desfecho, e essa situação com o Palmeiras ela pode acontecer. É bem provável. O Danilo já jogou pelo Palmeiras, tem uma boa relação com a torcida, a diretoria, né, do Palmeiras conhece também o jogador, é a mesma diretoria de quando ele esteve lá, é o mesmo treinador, é o Abel, que, enfim, evoluiu muito o Danilo, fez ele chegar até a Premier League, então acredito que essa negociação de fato ela vai acontecer, pelo menos do que eu estou acompanhando, ele provavelmente deve ser jogador do Palmeiras até o final dessa janela de transferências, e, enfim, ele também quer isso, né, então tudo certo entre Palmeiras e Botafogo, entre Danilo também e Botafogo, para esse acordo acontecer. São jogadores que devem estar no próximo ciclo da seleção. O Bruno, o Danilo, o Andrei Santos, são jogadores que vão estar sendo convocados frequentemente pelo técnico Carlo Ancelotti. Então vamos acompanhar essas movimentações de mercado, porque podem estar de clube novo nessa próxima temporada. O Andrei precisa sair do Chelsea para se desenvolver mais, né? Vamos combinar. Ele no Chelsea, o Chelsea tem muitos jogadores, é muita venda, é muito jogador jovem, o cara não consegue ter espaço, aí vai para um clube francês, né, o Strasbourg, que é o clube satélite do Chelsea, onde eles mandam jogadores que não estão sendo aproveitados no time inglês, mas fica sempre essa loucura, contratando muitos jogadores, aí vende bastante, aí contrata mais uma porrada de atleta e não consegue ir bem na Premier League, não consegue disputar competição europeia. O Chelsea, por exemplo, não conseguiu disputar, assim, não conseguiu vaga para nenhuma competição europeia na próxima temporada. Então isso acaba atrapalhando, porque você só tem um calendário nacional, né? Só tem a Premier League e as Copas para jogar.
Então você não consegue ter mais jogos para colocar esses meninos em campo. Então para o Andrei pode ser interessante a saída ao Manchester United, que vai disputar a competição europeia na próxima temporada, que tem um elenco mais enxuto, que vai conseguir ganhar mais oportunidades para se desenvolver e, consequentemente, ser um jogador ainda mais importante dentro da seleção brasileira. Se ele aumentar o nível de desempenho no Manchester United, provavelmente ele passa a ser cotado pelo Ancelotti para estar jogando entre os 11, apesar de hoje eu não acreditar que ele conseguiria ter espaço nessa seleção. Mas é aquela coisa, né? Se o Ancelotti jogar com 3 meio-campistas nesse próximo ciclo, vai ser Bruno Guimarães, aí tem 2 vagas, de primeiro volante e um outro meio de campo mais avançado, que pode ser do Andrei, e aí a dúvida fica para esse primeiro volante, como eu comentei antes no vídeo. Se vai ser o Ederson, se vai ser outro nome, eu não sei. Mas Casemiro está aposentando da seleção e o próprio Fabinho também não deve continuar. É a reformulação que a seleção precisa fazer, encontrar novos nomes, e aí esse trabalho vai ser do Ancelotti, ele vai ter um tempo agora de férias, depois se representa lá na Granja Comari para preparar o time para os amistosos contra a Austrália, que até então são os primeiros compromissos da seleção brasileira após essa Copa do Mundo. O Brasil vai fazer 2 amistosos contra a seleção da Austrália no fim do mês de setembro e, claro, já começar a preparação para a Copa América de 2028, que na minha opinião é obrigação a seleção ganhar, porque, cara, já passou muito tempo. O último título do Brasil foi em 2019. Nesse meio tempo a gente viu a Argentina ser campeã em 2021 e agora em 2024. A Argentina provavelmente, né, estará disputando mais uma final de Copa do Mundo, ou pelo menos chegando à semifinal, que já é um marco histórico, e a seleção brasileira vai ficando para trás. Não ganha um título da Copa América desde 2019, não consegue chegar a uma semifinal de Copa do Mundo desde 2014, não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. Momentos caóticos, sombrios que a gente vive no futebol brasileiro, mas que eu tenho fé que isso vai mudar no futuro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de gostei, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever e até o próximo. Valeu, tchau.